Bom dia, irmãos. Nós estamos aqui para a nossa escola bíblica dominical, né? Nesse momento assim importante para nossa igreja, a Igreja Batista Betel, aqui na cidade de Barreiras, na Bahia, né? Onde nós estamos assim de modo virtual fazendo esse culto ao Senhor, né? Eu sou o pastor Walter Cunha, né, da Convenção Batista Nacional, e estamos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Antes, nós vamos fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor para a condução deste estudo. Pai Celeste, nós te agradecemos por esse momento todo especial. Te pedimos que o Senhor, por meio do teu bondoso Espírito, possa conduzir-nos em todas as coisas. Amém. Que nós possamos, ó Senhor, sentir a tua direção e sermos guiados. Dá-nos ouvidos para ouvir a tua voz e coração para obedecer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Muito bem. Estão aqui conosco alguns irmãos que vão também participar deste estudo bíblico. Nós estamos estudando aqui na Igreja Batista Betel esta revista, tá? Este exemplar da revista da editora cristã evangélica, né? É a revista A Cruz de Cristo. Esse trabalho é um trabalho muito bem feito pela editora, que na verdade sintetiza este livro chamado A Cruz de Cristo, de John Stott. Então, é um clássico esse livro da literatura evangélica. Eu recomendo a você ler esse livro, estudar, porque com certeza será uma bênção para a sua vida, como tem sido na vida de todos aqueles que têm o privilégio de ler. Mas nós já vemos, irmãos, numa sequência de estudos. Nós estamos agora estudando a lição de número 15, né? Lição de número 15, onde nós vamos abordar o seguinte tema, né? Dentro a influência da cruz de Cristo, a influência da cruz de Cristo, vamos abordar o aspecto da pregação da cruz de Cristo, né? O ponto 3, a pregação da cruz de Cristo. Eu vou pedir à irmã Débora Cunha, que está aqui conosco, para que ela faça a leitura do texto do livro de Gálatas, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nesse texto que nós acabamos de proceder à leitura, é um texto do apóstolo Paulo, e eu chamo a atenção, inclusive, que conforme os melhores estudiosos da Bíblia, o livro, a carta aos Gálatas, a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, muito provavelmente por volta do ano 48 depois de Cristo, tá? Então, esse é um referencial interessante, a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, tá? Nesse texto, de 1 a 5, por duas vezes o apóstolo repete a expressão, no verso 2 e no verso 5, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Fostes salvos por Cristo Jesus pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Nós queremos nos ater a
o tema A Cruz de Cristo e a Nossa Pregação. Tá? O nosso esforço será para demonstrar de que consiste esta pregação da fé que Paulo fala aí no texto. Nós precisamos entender o seguinte: os apóstolos no Novo Testamento e a igreja primitiva subsequente, do primeiro século, eles tinham 3 expressões gregas para definir a missão da igreja. Eles diziam que era o querigma, o didádique e a diaconia. Querigma, ou querigma, é a proclamação, a pregação. O didádique é o ensino e a diaconia é o serviço. Portanto, a igreja tem como missão na terra precípua, proclamar o Evangelho de Cristo, ensinar as pessoas a doutrina da salvação e prestar serviço no reino de Deus a quem estiver ao seu alcance. Nós queremos nos ater, neste momento, ao querigma, à proclamação, à pregação da fé, que é o que Paulo aborda aí em Gálatas. De que consiste a pregação da fé? O problema, irmãos, expresso no texto, que causou inclusive a indignação do apóstolo, seria porque os irmãos da região da Galácia, a Galácia fica na atual Turquia, ali dentro da Turquia, e tinham como principais igrejas, não existe a igreja da Galácia, é uma região, é bom a gente até aproveitar para explicar isso, é uma região da Ásia Menor, como eles chamavam na época, atual Turquia, e que abrange várias igrejas que estavam ali naquela região da Galácia. Dentre elas, nós chamamos a atenção para a igreja que estava na cidade de Listra, Antioquia da Pisídia, Icônio e Derbe. Tá? Elas são as principais igrejas da região da Galácia para as quais o apóstolo está escrevendo. E o que é que causa tanta indignação no apóstolo Paulo? É que ele vai dizer que eles haviam recebido o evangelho pregado pela fé em Cristo Jesus. Um evangelho que veio até eles por intermédio do próprio Paulo e de Barnabé e sua equipe, mas foi um evangelho pregado pela fé em Cristo Jesus, que pregava a fé em Cristo Jesus, uma salvação que procede da fé em Cristo Jesus. E eles agora haviam, de certo modo, abandonado esta pregação, este evangelho, e estavam agora baseando suas vidas nas obras da lei, uma justiça própria. Era o dilema entre a obra meritória humana e a graça ou o favor imerecido de Deus. E é isso que causa essa indignação tão forte no apóstolo Paulo. Tá? Paulo, inclusive, chega a chamar os irmãos de insensatos. Insensatos. Insensato é aquele que não está em seu juízo normal. Paulo não era fácil, né? Não, meu irmão. O apóstolo Paulo, quando parece que estava um pouco zangado, falava duro. Aquele que não está em seu juízo normal, que produz atos contrários ao bom senso, e etc. E ele ainda faz uma outra pergunta dura aos irmãos. Ele diz: quem vos fascinou? Quem vos enfeitiçou para que vocês tivessem deixado o evangelho da graça de Deus,
do favor imerecido de Deus, para estarem abraçando as obras da lei, um evangelho meritório, né? Onde se busca uma justiça própria, né? Ele vai dizer: vocês estão enfeitiçados, foram encantados por alguém, por falsos mestres, foram seduzidos por este falso evangelho. Então, o propósito dele é resgatar, assim, a essência do evangelho de Cristo Jesus na mente e nos corações dos irmãos da Galácia e para todos nós, porque esta carta é uma carta universal, serve a toda a cristandade em todo o tempo. Paulo, então, passa, segundo a interpretação de John Stott, né, a fazer a exposição de como deve ser a pregação deste evangelho da fé, a pregação da fé em sua essência, né? No verso 1, eu peço mais uma vez para a irmã Débora fazer a leitura, só o verso 1 de Gálatas 3, verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Pois bem, então, segundo Paulo, a pregação do Evangelho é uma exposição de Cristo. Tá? Pregar o Evangelho é expor Jesus Cristo, é fazer uma exposição acerca de Jesus Cristo. Isto é pregar o Evangelho na sua essência. Tá? E no primeiro ponto, ele vai dizer, John Stott, né, que pregar o Evangelho é proclamar a cruz. E ele vai dizer que a essência da nossa pregação deve ser as boas novas do Cristo crucificado. Pedi ao irmão Juan para fazer a leitura aí do texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versos 1 e 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Pois bem, é exatamente isso que o apóstolo está tentando nos dizer lá no texto de Gálatas, e aí ele é mais claro aos coríntios. Ele vai dizer que a pregação dele não consistiu de uma exposição de palavras bonitas, de efeitos, né? Nem quando esteve com aqueles irmãos procurou inquirir sobre a vida deles, o modo de ser ou qualquer outra coisa dos seus costumes, das suas tradições, mas centrou, focou, né, numa pregação cristocêntrica e numa exposição do Cristo crucificado. Ele chama a atenção no final dizendo isso. O Cristo crucificado. Nada eu procurei saber de vós, a não ser a respeito de Cristo e este crucificado. Nós precisamos, irmãos, nos dias atuais, resgatar esta pregação do Cristo crucificado, né? Quando eu digo Cristo crucificado, irmãos, eu estou falando da sua nascimento, morte, ressurreição, todo o projeto de Deus, né, para as nossas vidas por intermédio de Cristo Jesus, aquele que na cruz deu a vida por todos nós. Portanto, o primeiro resgate que nós precisamos fazer é da pregação do Evangelho, o Evangelho da cruz, o Evangelho que glorifica a cruz de Cristo, né? O Evangelho que atrai os homens para a cruz de Cristo. Jesus Cristo disse que quando ele fosse levantado aos céus,
todos eles atrairia para si, né? E o apóstolo João vai dizer, ele falava isso, dizendo a respeito do modo como ele seria morto, né? Todos atrairei para si. Então, a cruz de Cristo é um imã que deve atrair os olhares, a atenção, as vontades dos homens, os desejos, tudo deve ser atraído por Cristo. A nossa motivação deve ser sempre a cruz do Cristo, e esse deve ser a pregação que deve ser feita nas nossas igrejas. Igualmente importante, e aí eu chamo a atenção para esse detalhe, né? É que pregar o Evangelho é proclamar visualmente a cruz. Eu vou pedir a irmã Débora para ler novamente o texto, né, de Gálatas 3, verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado. O que o apóstolo estava dizendo, irmãos, era que a pregação do Evangelho deve ser uma descrição tão verdadeira, tão autêntica, que deve equivaler a uma exposição do Cristo crucificado, como se fosse em um quadro a ser pintado, ou um quadro que está sendo pintado, de tal sorte que aqueles que nos ouvem possam visualizar Cristo crucificado, né? A pregação deve ser tão autêntica, tão verdadeira, tão própria, que ouvindo esta exposição, as pessoas tenham uma visão clara do que foi Cristo crucificado, né? É como se nós estivéssemos, à medida que formos pregando, estivéssemos pintando um quadro da crucificação de Cristo, e isso ficasse tão nítido na mente das pessoas que elas não pudessem tirar isso da sua mente, porque elas estariam visualizando isso. Observe a expressão, ante cujos olhos, né? Ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado. Perante os vossos olhos, quando eu pregava, eu representei para vocês um quadro de Jesus Cristo crucificado, que vocês puderam ver com seus próprios olhos, né? John Stott vai dizer o seguinte: o dom da pregação do Evangelho é transformar os ouvidos das pessoas em olhos e fazê-las ver o que estamos falando, né? Ele diz que isso é o dom concedido por Deus, o dom da pregação deve ser isso aí. Muito bem. Assim, nós temos, em primeiro lugar, uma exposição acerca da cruz de Cristo, Cristo crucificado. Esta exposição deve ser tão forte, tão nítida, que aos olhos daqueles que nos ouvem, ela seja como um pintar, um retratar o Calvário, o Cristo crucificado perante os seus olhos. Num terceiro ponto, né, John Stott vai colocar que pregar o Evangelho é anunciar a cruz como uma realidade presente. Pregar o Evangelho da fé é anunciar a cruz de Cristo como uma realidade presente, tá? É vencer a barreira do tempo e trazer o evento passado da crucificação de Cristo para uma realidade presente. Para uma realidade presente. Então,
a exposição do Evangelho, ela deve ser tão enfática que aos ouvidos daqueles que estão ali no auditório, nos ouvindo, ela tem que trazer o Cristo que há 2000 anos atrás foi crucificado para o tempo presente, para a realidade presente, para os homens presentes. Tá? Então isso é muito importante, porque às vezes a gente fica pregando um evangelho que mais transparece que nós estamos contando uma história de um passado distante, uma história que se perdeu no tempo, né? Uma história empoeirada, cheia de teias de aranha. Não! A pregação do Evangelho de Cristo não pode ser assim. A pregação do Evangelho de Cristo é uma atualidade para os dias presentes, para os homens presentes, e é uma realidade presente que se renova a cada culto, a cada momento, a cada exposição. Este é o centro e esta é a verdadeira pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Tá? Isso é muito importante. Agora, por que nós precisamos pregar desta forma, né? Com esta atualidade, trazendo as coisas para o tempo presente? Nós precisamos pregar desta forma porque as pessoas que nos ouvem, elas devem reagir à nossa pregação, aceitando-a ou rejeitando. Tá? Eles têm que tomar uma posição. Ninguém pode ouvir a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus, o Cristo crucificado, o Cristo realidade, o Cristo presente, atual, sem que depois não se posicione. Então, a pregação deve levar o homem a um posicionamento diante de Deus, aceitando a obra da cruz, a obra redentora de Cristo Jesus na cruz, ou rejeitando conscientemente. Ele não pode ficar indiferente. Então, a verdadeira pregação do Evangelho de Cristo leva o homem a se posicionar diante de Deus, a tomar uma decisão diante de Deus. É trazer o Cristo crucificado para a realidade dos nossos tempos. Pregar o Evangelho da fé deve ser com validade permanente. Deixa eu tentar explicar isso. Né? O Evangelho deve ser pregado como uma coisa presente e cujos benefícios também são presentes, são atuais, são para já, para agora. Né? E eu quero pedir ao irmão Juan para fazer a leitura aí de Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos 1, verso 16. É um texto muito conhecido, né, e de muita importância. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois bem, o texto diz: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder. Ele não foi o poder. Ele é o poder de Deus. Ou seja, é um poder presente que continua sendo, que continua trazendo benefícios aos homens, que pode atingir os homens dos dias de hoje. Este Evangelho continua sendo o poder. Ele é poder de Deus. Ele não foi o poder de Deus. Ele foi no seu tempo, é no nosso tempo e será eternamente poder de Deus para libertar o homem. É o Evangelho que é o poder de Deus para trazer paz ao coração do homem, trazer salvação, trazer esperança,
trazer vida ao coração do homem presente, ao homem dos nossos dias. Por isso, a pregação do Evangelho deve enfatizar esse aspecto, né? De que é uma realidade presente com benefícios também para os homens presentes, ou seja, o sangue de Cristo está à sua disposição, pecador. O sangue de Cristo está perante você, e você pode ser purificado, e você pode ser perdoado, e você pode encontrar a paz, a alegria, a felicidade. A exposição do Evangelho deve trazer consigo estas bênçãos de Deus presentes para aqueles que nos ouvem. Por fim, pregar o Evangelho tem por objetivo produzir uma fé pessoal. Chama a atenção disso e vou repetir. Pregar o Evangelho tem por objetivo produzir uma fé pessoal. A pregação do Evangelho não deve apenas produzir uma admiração, né? Como alguns sujeitos admiram o Senhor Jesus Cristo pela sua generosidade, pelos seus ensinos, né? E causa-se uma admiração muito grande naqueles que ouvem uma exposição que apresenta Jesus dessa forma, e as pessoas se tornam admiradoras de Cristo. Ou mesmo este Cristo se torna um conceito filosófico, né? Um conceito filosófico bonito, acadêmico, onde vai ser citado nos trabalhos acadêmicos, que vai ser citado nos discursos filosóficos. Ora. A pregação do Evangelho tem por objetivo produzir uma fé pessoal, produzir uma fé com a qual a pessoa coloca sua confiança em Cristo como seu único e suficiente Salvador. E esta pessoa, então, passa a viver para Ele, passa a depender dEle e a se conduzir para a glória dEle, de Cristo Jesus. E que ele passa a estar com Cristo para o que der e vier, aconteça o que acontecer. Aquele ali é a sua fé no Cristo crucificado, o Cristo que foi morto, que ressuscitou e que está vivo à direita do Pai. E aquelas realidades salvíficas passam a internalizar a alma deste ouvinte, daquele que se arrependeu, que encontrou-se com Cristo. E a pregação tem que produzir isto, uma fé pessoal, decisiva, incisiva, de um Cristo crucificado, mas de um Cristo cujos benefícios da sua morte estão à disposição do pecador. E ele passa agora a abraçar. Eu gosto dessa expressão, né? Fulano abraçou a fé, porque ela é muito forte, ela dá a ideia do que de fato a pessoa deve fazer quando encontra-se com Cristo Jesus, né? Você abraçou a fé, não apenas aceitou é bonito também, mas abraçou a fé, né? Colocou, se fez um com esta fé, né? E não há nada mais que o separe. E era isso que o apóstolo queria dizer quando disse: nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Porque a fé em Cristo Jesus para ele se tornou uma fé pessoal. Amados irmãos, era isto que Paulo não aceitava nos irmãos da Galácia. Tá certo? Que tendo eles iniciado a sua fé desta forma como nós expusemos aqui, com este conteúdo, com esta profundidade, né, com este sentido,
eles agora estavam abandonando esta fé e estavam sendo fascinados por falsos mestres para abraçarem um evangelho confiado em obras humanas, confiados em méritos humanos, um evangelho que não glorifica ao Cristo crucificado, mas glorifica a si próprio, as suas realizações humanas, o evangelho calcado na lei, né, que apontava que o homem viveria pela prática daquilo que fizesse, quando na verdade, irmãos, a verdade do evangelho é que o justo vive pela fé. A fé naquele que lhe salvou, a fé naquele que transformou as nossas vidas, a fé naquele que, crucificado, ele mudou a história da humanidade e pode mudar também a história da sua vida. Que Deus te abençoe e que esta palavra fique no seu coração. Amém e amém. Amém. Continua sendo bom.